Qualquer pessoa que exercitar o dever de pensar seriamente, como lhe compete de acordo com suas faculdades, terá que ficar em conflito que só conseguirá acalmar de maneira forçada e provisória se condescender com uma fé cega. Assim como um vadio no torpor da indolência negligencia seus deveres cotidianos. Já uma pessoa séria intuirá impreterivelmente que precisa, antes de mais nada, procurar clareza em tudo quanto lhe deva ser sagrado. Quantas vezes Cristo explicou aos homens que deviam viver conforme seus ensinamentos, a fim de, com isso, obterem lucro. Isto quer dizer, portanto, poderem chegar à ascensão espiritual e à vida eterna. Na expressão a vida eterna, já se expressa a vitalidade espiritual e não a indolência espiritual, com a indicação para que vivessem conforme sua doutrina, advertiu ele nítida e claramente quanto a uma aceitação apática dessa doutrina, por ser essa aceitação falsa e inútil. Vivenciar, evidentemente, só pode ocorrer mediante a convicção e nunca de outra maneira. Ora, a convicção condiciona a inteira compreensão. E a compreensão, por sua vez, exige intenso raciocínio e exame próprio. Tem-se que avaliar os ensinamentos com a própria intuição. Isso resulta por si que, quando uma crença é cega, é completamente falsa. Tudo quanto é falso pode levar facilmente ao descalabro e à ruína, e nunca, porém, à ascensão. A ascensão equivale a libertar-se de toda pressão. Enquanto em algum lugar ainda perdurar uma pressão, impossível é se falar em libertação ou salvação. A incompreensão é, todavia, uma pressão que não se solta enquanto o lugar oprimido ou a lacuna não forem eliminados pela compreensão plena. A crença cega equivale sempre à incompreensão. Logo, jamais pode se transformar em convicção e, por conseguinte, também não traz libertação nem salvação. As pessoas que se restringem à crença cega não podem ser vivas espiritualmente. Assemelham-se aos mortos, não têm nenhum valor. Se uma pessoa começar a refletir direito, a acompanhar com atenção e serenidade todos os acontecimentos, coordenando-os com lógica, então chegará à conclusão, por si só, que Deus, em sua pureza perfeita e de acordo com sua vontade criadora, não pode vir à Terra. A pureza absoluta e a perfeição, portanto exatamente o divinal, exclui uma descida à matéria. A diferença é grande demais para que seja possível qualquer ligação direta, sem que se levasse em conta os elos necessários condicionados pelas espécies enteais e materiais que se encontram de permeio. Levar em conta esses estágios de passagem só pode efetuar-se pela encarnação,
como se deu com o Filho de Deus. Mas este regressou ao Pai, portanto, à sua origem. Agora também se acha outra vez na divindade, e justamente por isso se encontra separado do que é terreno. Uma exceção a tal respeito significaria um desvio na vontade criadora de Deus e, por sua vez, evidenciaria uma falha em sua perfeição. Com a perfeição, como a perfeição é, porém, inseparável da divindade, não resta nenhuma outra possibilidade a não ser admitir também que a vontade criadora é perfeita, o que equivale a ter que ser aceita como imutável. Se os homens fossem também perfeitos, a ordem natural das coisas condicionaria que todos deviam seguir exatamente o mesmo caminho. Somente a imperfeição pode admitir diferenças. Exatamente em cumprimento às perfeitas leis divinas é que, ao Filho de Deus, depois de sua volta ao Pai, foi tirada a possibilidade de se achar pessoalmente na matéria, isto é, de descer à terra, a não ser com a encarnação, de acordo com as leis da criação. Por tais razões, deve toda e qualquer adoração divina a um objeto material na terra equivaler à violação da lei suprema de Deus, porque apenas ao Deus vivo, unicamente, devem ser prestadas honras divinas. E Deus não pode estar na terra justamente por causa da sua divindade. Por sua vez, devido também à perfeição de Deus em sua vontade criadora, o corpo de matéria grosseira do Filho de Deus tinha que ser puramente terreno, não devendo, portanto, ser designado nem visto como divino. Tudo quanto se apresentar em desacordo com isso demonstra logicamente a presença da dúvida na perfeição absoluta de Deus e deve, por conseguinte, ser falso. Constitui incontestavelmente a medida infalível para se avaliar a verdadeira crença em Deus. Outra coisa se dá com o puro simbolismo. Cada símbolo preenche sua finalidade favorecendo, enquanto for visto seriamente como tal. Sim, pois sua contemplação ajuda bastante muitos homens a um recolhimento maior e mais concentrado. Muitos têm facilidade maior contemplando os símbolos de sua religião, em dirigir, sem desvios, seus pensamentos ao Criador, não importando o nome mediante o qual ele lhes é compreensível. Seria falso, por conseguinte, duvidar do elevado valor das práticas religiosas e de seu simbolismo. É indispensável tão só que não se chegue à prática direta e à adoração de objetos. Já que o próprio Deus não pode baixar da terra a matéria grosseira, cabe ao espírito humano subir o caminho até o espírito ideal, de onde proveio. E foi para mostrar esse caminho que o divinal desceu mediante a encarnação, porque somente na divindade reside a força primordial, de onde pode fluir a palavra viva. Não devem, pois, os homens imaginar que o divinal permaneceu na terra de modo a qualquer pessoa poder ser agraciada de maneira toda especial. Para tanto, bastando ter vontade. Para a obtenção da graça encontram-se as leis férreas de Deus na criação.
cujo cumprimento incondicional unicamente pode propiciar a graça. Dirija-se, segundo elas, quem quiser atingir as alturas luminosas. Ninguém deve comparar Deus, que é perfeito, com o soberano da terra, que em seus critérios imperfeitos e humanos pode, através de seus magistrados da mesma espécie, conceder indultos arbitrários, mercê de sentenças proferidas. Coisa assim é incompatível com a perfeição do Criador e com sua vontade, que é una com Ele. O espírito humano precisa finalmente habituar-se ao pensamento de que ele mesmo tem que se movimentar energicamente para alcançar perdão e absolvição, e assim cumprir finalmente seus deveres, que omitiu por preguiça. Ele deve cobrar ânimo, refazer-se, se não quiser ser atirado às trevas dos condenados. Deve confiar no seu Salvador, quer dizer confiar em sua palavra. Dever confiar no seu Salvador quer dizer confiar em sua palavra. E através da ação tornar vivo o que ele diz. Nada mais consegue ajudar. De nada adianta a crença vazia. Acreditar nele não quer dizer outra coisa senão acreditar deveras em sua palavra. Irremediavelmente perdido se acha todo aquele que não se esforça ativamente para se segurar a corda que o Filho de Deus lhe entregou na mão através de sua palavra. Se o homem quiser realmente ter seu Salvador, terá que se animar para a vivacidade espiritual e o trabalho, que não devem visar exclusivamente vantagens e usufruições terrenas, e deve se esforçar para se elevar até ele. Não deve esperar presunçosamente que o Salvador baixe até ele. Sua palavra indica-lhe o caminho para lá. Deus não corre atrás da humanidade, mendigando, quando esta forma dele uma imagem falsa e por isso se afasta, tomando caminhos errados. Tão cômodo isso não é. Mas, visto como essa concepção absurda já se disseminou bastante por causa da falsa compreensão dos homens, a humanidade terá, antes de mais nada, que aprender a temer seu Deus, ao reconhecer na reciprocidade inevitável de uma crença cômoda e morta, que sua vontade baseia-se na perfeição e não se deixa alterar. Quem não se adaptar às leis divinas acabará por se ver prejudicado ou mesmo triturado, conforme deverá suceder também aos que se entregarem a tais idolatrias, prestando honras divinas ao que não é divinal. O homem terá que chegar ao reconhecimento de que o Salvador o aguarda, mas não o vem buscar. A crença, ou melhor falando, a ilusão que a maior parte da humanidade traz hoje em si tinha que falhar, conduzindo até mesmo à miséria e à perdição, porque ela é morta, isto é, não contém em si a verdadeira vida. Assim como Cristo outrora purificou o templo, exortando os vendilhões, enxotando os vendilhões, assim também têm os homens que ser chicoteados para despertarem da preguiça de seus pensamentos e intuições com relação ao seu Deus. Continue, pois, dormindo, quem outra coisa não quiser e prefira
festelar-se comodamente nas almofadas macias do auto-engano, acreditando estar certo em pensar pouco e que cismar seria até pecaminoso. Mas seu despertar, que sobrevirá bem antes do que pensa, será terrível. Sua medida será de acordo com sua preguiça. Como uma pessoa que crê em Deus, que tem refletido sobre sua essência e sua grandeza, que acima de tudo sabe que a perfeita vontade do Criador se encontra na criação, atuando como leis da natureza, pode esperar que seus pecados possam lhe ser perdoados mediante tão só o cumprimento de mera penitência imposta, quando isso se acha em absoluta contradição com essas mesmas leis de incondicional reciprocidade? Mesmo ao próprio Criador, isso não seria possível, porque as leis da criação e da evolução, emanadas de sua perfeição, contêm por si sós, em seus efeitos, atuando com total autonomia, a recompensa ou o castigo, como justiça inalterável, mediante o amadurecimento e a colheita de boa ou má semeadura do Espírito. Não importando o que Deus queira, cada um de seus novos atos de vontade devem trazer em si a perfeição. Não podem eles de maneira alguma causar o menor desvio ou recuo de seus atos anteriores, mas sim corresponder a estes sob todos os pontos. Sim, tudo terá que trafegar sempre pelo mesmo percurso através da perfeição de Deus. Por conseguinte, um perdão que não decorra do cumprimento das leis divinas que se encontram na criação, pelas quais cada espírito humano terá que passar inexoravelmente em seu caminho, para que possa atingir o reino de Deus, é inteiramente impossível. Logo, não pode existir perdão imediato. Como pode uma pessoa que raciocina esperar qualquer desvio? Isso constituiria uma expressa diminuição da perfeição de seu Deus. Quando Cristo, em sua existência terrena, disse a este ou aquele: teus pecados estão perdoados. Isso estava absolutamente certo, já que no pedido sincero e na fé inabalável se achava a certeza de que tal pessoa passaria a viver no futuro de acordo com a doutrina dele, Cristo, que dessa forma devia obter o perdão dos pecados, pois se colocaria de acordo com as leis da criação, não agindo mais contrariamente às mesmas. Quando, pois, uma pessoa impõe penitência a uma outra por critério próprio, declarando-a então livre de seus pecados, está se enganando e engana também a outra que viera solicitar ajuda. Quer o faça conscientemente ou não, pois se coloca inescrupulosamente muito acima da própria divindade. Quando chegará a hora dos homens aceitarem seu Deus com mais naturalidade? Ele, cujos atos de vontade criaram outrora a natureza viva, da maneira pela qual procedem, só fazem dele um fantasma, em sua crença cega e ilusória, senão que tudo ele é, menos isso. Justamente pela perfeição natural ou naturalidade perfeita,
como fonte de todo existir, como ponto de partida de tudo que vive, é que Deus é assim tão grande e inconcebível para o espírito humano. Mas, nas frases de muitas doutrinas, encontram-se frequentemente deturpações e complicações, como que toda fé pura é desnecessariamente dificultada ao homem, impossibilitando-a mesmo com frequência, pois desse modo ela ficará destituída de toda naturalidade. E quantas contradições incríveis muitas doutrinas contêm! Apresentam assiduamente, por exemplo, como pensamento fundamental a onisciência e a perfeição da vontade e da palavra de Deus que dela veio. A isso está condicionada, logicamente, a suposição da inalterabilidade, já que não é possível se admitir que assim não seja a perfeição. No entanto, as atuações de muitos dirigentes de religiões demonstram dúvidas a propósito de sua própria doutrina, visto encontrarem-se em categórica oposição com ela e negarem abertamente seus fundamentos através de seus atos. As confissões auriculares, por exemplo, e as penitências decorrentes, o comércio de indulgências por dinheiro e orações, que devem acarretar o perdão imediato dos pecados, e práticas outras congêneres, analisando-se serenamente, tudo isso constitui uma negação da vontade de Deus, que paira nas leis vigentes da criação. Quem não se sujeitar a dar saltos incríveis com o pensamento não poderá deixar de achar que tudo isso nada mais é do que uma absoluta diminuição da perfeição de Deus. É perfeitamente natural que a suposição errônea dos homens de poderem conceder perdão aos pecados e a outras agressões semelhantes contra a perfeição da vontade divina devesse levar a abusos grosseiros. Até quando durará a suposição tola de poder e manter um comércio sujo com Deus, que é justo, e sua vontade inalterável? Quando Jesus, o Filho de Deus, disse outrora a seus discípulos: os pecados serão perdoados àqueles a quem perdoardes, longe estava de se referir a um ato generalizado e arbitrário. Isso equivaleria ao desmoronamento da vontade divina, que, atuando vivamente, age na força inexorável das reciprocidades, traz em si recompensa e castigo, com justiça incorruptível, isto é, divina, portanto, perfeita, equivaleria a consentir na interrupção dessa força. Ora, isso Jesus não poderia ter feito nem fez, pois era para cumprir as leis e não para derrubá-las. Com tais palavras, referia-se ao processo inerente à vontade do Criador, que uma pessoa pode perdoar a uma outra, o mal que essa lhe fizera pessoalmente. O ofendido tem o poder e também o direito de perdoar, porque com seu perdão sincero arrebentará de imediato os elos do karma, tirando-lhe de antemão a força que, sem tal perdão,
infalivelmente envolveria tal pessoa pela lei da reciprocidade. Em tal processo vivo já se encontra concomitantemente também o perdão real. Isso, contudo, apenas pode vir da própria pessoa ofendida em relação ao autor da ofensa, não de outra forma. Eis porque existem tantas bênçãos e tamanha libertação no perdão pessoal, quando este é concedido e sentido sinceramente. Em função da natureza do fenômeno, fica excluído os fios da ação recíproca. Quem aí não tiver participação direta, não podendo intervir de modo vivo, portanto eficiente, já que não está ligado, em tal caso, o mais que poderia fazer essa pessoa seria uma intercessão. Mas o efeito da intercessão dependeria da condição anímica das pessoas diretamente envolvidas em tais casos. Sim, a terceira pessoa fica de fora, por isso também não pode conceder perdão. Isso reside exclusivamente na vontade de Deus, que se manifesta nas leis da justa reciprocidade, contra as quais ele próprio jamais agiria, porque sendo oriundas de sua vontade, são perfeitas desde o princípio. Baseia-se na justiça de Deus o fato de que, aconteça o que acontecer, só o ofendido pode perdoar, ou na terra ou mais tarde já no mundo de matéria fina. Do contrário, o ímpeto da reciprocidade atingirá o autor da ofensa, liquidando certamente com seus efeitos a culpa. Tais efeitos, no entanto, ocasionarão também o perdão do atingido, de qualquer maneira que esteja entrelaçado com os efeitos ou os efeitos com ele. Nem é possível ocorrer de outra forma, porque conservam-se intactos os fios de interligação, enquanto não houver o perdão. Isso não significa vantagem apenas para o ofensor, sim também para o ofendido, já que, se este não conceder o perdão, também não poderá alcançar inteiramente a luz. Sua inflexibilidade teria que impedi-lo disso. Assim sendo, nenhuma pessoa pode perdoar pecados alheios se não for atingido por eles pessoalmente. Não pode, porque então a lei da reciprocidade ficaria sem influência em relação a tudo que não tivesse um fio vivo de ligação, que só pode ser gerado quando estiver diretamente implicado nisso. Somente o melhoramento é caminho vivo para o perdão. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses ao meu lado. Devia ser uma frase a ficar gravada com letras de fogo em todos os espíritos humanos, como escudo natural contra toda e qualquer idolatria. Quem realmente reconhece Deus em sua grandeza terá que sentir logo como blasfêmia todas as atuações divergentes. Qualquer pessoa pode e deve procurar um sacerdote a fim de buscar ensinamentos, contanto que este seja capaz de lhos dar. Mas sempre que alguém exige que se diminua a perfeição de Deus, por meio de qualquer atitude ou modo errôneo de pensar, então ela deve se afastar dele,
porque um servidor de Deus não é simultaneamente seu procurador, para que possa ter o direito de, em seu nome, exigir ou conceder. Também em tal caso existe um esclarecimento simples e natural que, sem rodeios, indica o caminho certo. Pela natureza da coisa, homem algum pode realmente ser procurador de Deus, a não ser que este provenha diretamente do divino. Portanto, que traga em si algo de divino. Só aí pode existir poder pleno. Como, porém, o homem não é divino, é também explicitamente impossível se ter na conta de procurador ou de representante de Deus. O poder divino não pode ser transferido a homem algum, porque o poder divino se encontra apenas na própria divindade. Esse fato lógico exclui em sua simplicidade incondicional e de modo automático qualquer escolha humana de um substituto terreno de Deus ou a proclamação de um Cristo. Qualquer tentativa nesse sentido deve ser considerada como marca de impossibilidade. Tais assuntos, nem escolha nem eleição podem ser levadas em consideração pelos homens. Ao contrário, apenas uma missão direta do próprio Deus. As opiniões humanas nisso não são decisivas. Estas, pelo contrário, conforme mostram todos os acontecimentos até aqui, sempre estiveram afastadas da realidade e em desarmonia com a vontade de Deus. As pessoas que refletem não podem conceber com que obstinação doentia os homens procuram sempre ultrapassar seus próprios valores, para que eles, em sua mais elevada perfeição espiritual, conseguem alcançar apenas as camadas inferiores da consciência, no eterno espiritual ideal. A tal respeito, a maioria dos homens terrenos de hoje não se diferencia na intuição, nos pensamentos e nos esforços dos animais de desenvolvimento superior, a não ser por uma grande inteligência. Mensagem do Graal na luz da verdade de Abdrushim. Eu sou o Senhor teu Deus. Sites www.mensagemdograal.com.br www.graal.com.br